Olá, graça e paz, eu sou o pastor Carlos Henrique e é muito bom ter você aqui em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as nossas notificações, receber os nossos cultos e todo o conteúdo que tem sido gerado no canal da Igreja Metodista aqui no Porto. Hoje é dia de estudo bíblico e é muito bom ter você aqui conosco para mais um encontro, para mais um tempo de edificação da Palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com você sobre o livro, sobre a história de uma mulher chamada Agar. E o texto diz assim em Gênesis capítulo 16, versículo 7 e 8. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sara, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sara, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os teus descendentes que ninguém os poderá contar. A verdade é que muitas vezes em nossa vida nós nem sempre queremos ser entendido. Às vezes nós queremos alguém que nos escute, que nos ouça, que nos dê atenção. Talvez você sabe do que eu estou dizendo, palavras que foram ditas, choro que foi vivenciado por você, mas ninguém te escutou, sentimentos que não puderam ser verbalizados porque não havia ninguém que te escutasse. Há uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é simplesmente uma capacidade auditiva. Agora, escutar tem a ver com empatia, tem a ver com se colocar no problema do outro, perceber como aquela situação como se estivesse acontecendo com você. E no texto bíblico nós temos aqui dois sentimentos de duas mulheres. Primeiro sentimento é o sentimento de Sara. Sara e Abraão haviam recebido uma promessa que Deus daria a eles um filho. Como essa promessa estava demorando, Sara resolve dar aquele jeitinho brasileiro, aquele jeitinho de achar que tem que ser da forma como ela pensa. E ela coloca então Agar na história. Ela fala para Abraão se relacionar com Agar. E Abraão então concorda com essa proposta. Abraão se relaciona com Agar, gera um filho, e Agar agora começa a desprezar Sara porque ela tinha um filho e Sara não. Sara chega irritada para Abraão, dizendo que Agar estava desprezando, estava ridicularizando Sara, debochando de Sara, e aí Abraão fala assim: Agar, faça o que você quiser com Agar. Abraão falou para Sara: Sara, você tem a serva, ela está nas suas mãos, faça o que você bem quiser. Uma mulher com raiva, uma mulher sem filho, e agora com total aval para fazer o que quiser com Agar. O que Sara faz? Sara começa agora a perseguir Agar, e Agar, não aguentando aquela situação, Agar foge. E quando ela foge, ela encontra uma fonte no deserto, e ali tem um anjo do Senhor esperando por Agar. O texto diz que aquele anjo parou e começou a escutar, ouvir com atenção o choro, o lamento de Agar. Aquele anjo, ele dá uma pausa e ele dá atenção para aquela mulher desprotegida no meio de um deserto, e ele começa a conversar com Agar, e ele fala para Agar: não foge, não fica assim, volte porque Deus tem promessas sobre a sua vida também. Esse descendente, que seria Ismael, seria também o pai de uma grande geração. O Deus encontrou com Agar no deserto, preparou aquela fonte e ministrou ao coração dela, mas Agar tinha que tomar uma decisão: ou ela continuava no deserto, ou ela voltava e se reconciliava com a sua senhora,
no caso, Sara. Pois bem, quais são as lições que nós podemos aprender desse texto? O que esse texto pode nos edificar? A primeira lição que eu aprendo aqui desse texto: cuidado para você não fazer do seu oásis, da sua fonte, um deserto. Sara, ela é casada com Abraão, Sara tem uma promessa de Deus, Sara tem recursos, Sara vive num oásis, Sara vive num lugar de alegria, de fonte, de esperança, de promessa. Mas ela conseguiu transformar o oásis da sua família num deserto, com a sua proposta, com as brigas, com o desejo de achar que a promessa viria mediante o seu esforço, do seu jeito. Sara conseguiu transformar o oásis num lugar árido, num lugar deserto, num lugar sem alegria, num lugar de briga. E às vezes nós deparamos com pessoas assim, que elas possuem tudo. Elas possuem uma boa família, uma boa casa, bons amigos, mas a sua personalidade, o seu jeito, tem transformado o ambiente num lugar hostil, num lugar difícil de conviver. Então, a primeira lição que eu quero compartilhar para a sua edificação nesse estudo: cuidado para você não fazer do oásis, que é a sua família, um lugar hostil, um lugar desértico. Que Deus possa te dar discernimento em relação a isso. A segunda lição que eu aprendo desse texto é que Deus, Ele nos vê, Deus nos ouve, Ele nos escuta, Ele nos enxerga em nosso deserto. Agar é uma mulher humilhada, está grávida, ela vai para o deserto, ela vai para um lugar hostil, um lugar sem esperança, mas Deus fez do deserto um oásis. Deus proporcionou um oásis, uma fonte, um lugar de refrigério no deserto que Agar estava passando. Olha que interessante. Sara faz do oásis um deserto, mas Deus vai ao encontro de Agar e proporciona uma fonte no deserto. É assim que Deus, Ele ministra aos nossos corações. Talvez você esteja vivenciando um tempo difícil. Eu quero dizer para você que Deus quer proporcionar nesse deserto que você está passando um tempo de refrigério, um tempo de paz. Busque o Senhor, coloque o seu coração diante do Senhor, como Agar fez, que você pode desfrutar essa paz no meio dessa guerra que você esteja vivenciando. Agora, existe aqui uma terceira e última lição. Qual é? O consolo e o cuidado vem de Deus no deserto. Deus fez assim com Agar. Deus ministrou ao coração de Agar consolo, refrigério, paz. Mas sair do deserto é uma atitude nossa. Quem deveria sair do deserto, quem deveria voltar para se reconciliar, era Agar. Deus ministrou ao coração de Agar naquele deserto. Mas ficar e permanecer naquele deserto já era agora uma atitude de Agar. Para que isso pudesse acontecer, Agar deveria sair, deveria voltar, deveria reconciliar com Sara, para que a paz em família, para que aquele relacionamento pudesse novamente se restabelecer. Eu quero dizer para você que Deus, Ele ministra também aos nossos corações dessa forma. Deus sabe das nossas limitações e Ele sabe que há momentos que nós precisamos encontrar uma fonte, mas a verdade é que Deus também, Ele espera que a gente tome algumas decisões, algumas atitudes em nossa vida, e uma delas, e uma principal, é de reconciliação, é de perdão, é de uma boa convivência familiar. Que Deus abençoe sua vida, que Deus ministre ao seu coração essa palavra e que de alguma forma essa palavra possa encontrar guarida no seu coração, encontrar um lugar especial no seu coração. Eu quero aqui encerrar dizendo que se você talvez esteja no deserto como Agar, Deus
Ele te encontra, Ele te vê e Ele é aquele que se preocupa com você. Mas também não espere chegar no deserto para ter experiências com o Senhor, não é verdade? Às vezes nós podemos evitar um deserto, às vezes nós podemos evitar um dia mau se nós buscarmos antecipadamente a presença, a direção e a sabedoria do Senhor. Que Deus te abençoe e até a semana que vem, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço.